Eu vou começar com um textão que é importante, e depois eu entro no tema do episódio de hoje, que é inspirado no arcano Pajem de Espadas e complementa o que eu direi a seguir. Após a apuração do primeiro turno das eleições, me entristeceu ver tanta gente querida, ansiosa, com raiva e vulnerável a todo tipo de sentimento. E eu entendo, afinal, a expectativa foi frustrada. Mas passado esse baque, o resultado de verdade nos gera surpresa? Se você, ao longo dos últimos anos, tem acompanhado os acontecimentos do Brasil e do mundo, não há espaço para surpresas. E quando digo acompanhar, é ir além do Trend Topics, das manchetes e noticiários. Acompanhar é também interpretar, perceber a realidade ao redor, saber ler o mundo, ouvir as conversas que estão rolando por aí. Absorver, analisar, contextualizar, dialogar e buscar compreender do que se trata o contemporâneo. Vou dar um exemplo. Se seu principal meio de transporte é o seu carro, e com ele você entra e sai dos lugares, o Brasil que você percebe é um. E o da pessoa que anda a pé e de transporte público é outro. E esse é só um exemplo. Somos milhões de pessoas vivendo num país gigantesco, culturalmente diverso e economicamente desigual. E por isso percebido e comunicado de diferentes formas. Quantos Brasis existem no Brasil? O Alô Catarô Podcast nasceu em outubro de 2019, um ano depois da eleição do Bolsonaro. De lá para cá são raros os episódios que não fazem críticas diretas ao atual governo, sempre com contexto, discernimento e procurando soluções práticas. E digo isso para reforçar que é papel de todo mundo tocar nesse assunto, principalmente quem minimamente impacta outras pessoas, através das redes ou fora delas. Às vésperas da eleição, criadores de conteúdo, artistas e celebridades decidiram explicitar seu apoio ao candidato Lula e fizeram muito bem. Mas isso não basta. Nos últimos anos, essas mesmas pessoas pouco comunicaram de forma didática e explícita o que está acontecendo no Brasil. Se você impacta algumas pessoas, instrumentalize isso. Não só às vésperas da eleição, porque o que está acontecendo extrapola as urnas e precisa estar introjetado na nossa comunicação. E quem consome e acompanha diferentes artistas, criadores de conteúdo, celebridades, cobre-os por esse posicionamento. Vamos colocar nossos corpos e mentes para trabalhar em prol do amor, do respeito e da dignidade que cada um de nós merece. No episódio 52, publicado em abril de 2021 e que chama Demônio Colaborativo, eu falei exatamente sobre o que constatamos no primeiro turno. O bolsonarismo superou o Bolsonaro. E de maneira complementar, eu recomendo que você escute também os episódios 55, 56 e 57. Eles compõem uma trilogia linda que é inspirada no arcano maior 9, o Eremita. Com Bolsonaro eleito ou não, mais de 51 milhões de brasileiros seguirão ambicionando o que ele representa. Por existir essa demanda, novos mitos e líderes iguais ou piores vão surgir. Eleger um candidato progressista ou de esquerda é uma das tantas coisas que precisamos fazer, e pretendemos tornar isso real no segundo turno, mas não acaba aí. A realidade do Brasil mudou, e ele tem agora também essa cara, de um brasileiro ressentido, armado, racista, LGBTfóbico, fundamentalista religioso, tudo isso e muito mais junto e misturado. 51 milhões. E nem todos sabem o quão perverso e mal é compactuar com isso. Muitos, verdadeiramente, estão desavisados e foram enganados por mensagens no WhatsApp, pelos seus pastores, por familiares e gente de confiança.
A gente também sabe disso. Como dialogamos com esse Brasil paralelo? Precisaremos compreender esse novo país e, através de diferentes métodos, lembrar as pessoas de que respeitar o outro, saciar a fome, matar a sede, proporcionar educação, arte e cultura e ainda levar prosperidade e saúde a todos não são coisas de comunista, são coisas de gente. Essa lição de casa levará anos para ser concluída. Eleger o Lula é um pedacinho dessa jornada, mas ela é gigante e passa por todos os lugares da nossa sociedade, todos mesmo, a começar pela nossa individualidade. O mundo e o Brasil de hoje pedem uma força extra de todos nós. Eu te convido a pensar comigo o que eu, aqui, na minha vida, no meu dia a dia, posso fazer para começar esse movimento. E preciso dizer também que a essa altura, não fazer nada é consentir. O que o primeiro turno comunicou não é novidade. A novidade é que agora temos o número, 51 milhões. É o seu vizinho, seu chefe, seu colega de trabalho, seu funcionário, a pessoa que está do seu lado no ônibus, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cônjuge. O mal ganhou espaço e ele se tornou o novo normal. O mal ganhou espaço e o barulho que a gente fez não foi suficiente. O que vivemos não é uma questão de opinião. As emissoras de TV, rádio e plataformas online têm a obrigação democrática de comunicar de forma didática e em longas explicações o que é fascismo, como ele se manifesta e de forma explícita dizer por que ele é maléfico. E isso é só um exemplo do que poderia ter sido feito, mas não foi. E não será feito tão cedo. Precisamos também reconhecer qual é a nossa parcela nessa história. Reconhecer para, a partir disso, agirmos com mais assertividade. E todo esse movimento não visa apenas mudar os resultados das urnas, mas também iniciar um tratamento comprometido com a cura de um país que adoeceu. Tem muito trabalho pela frente. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloka Tarot Podcast. Bem-vindo. Avalie o Aloka Tarot Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda demais. E se você tem vontade de estudar tarot ou de fazer uma consulta comigo, acesse o site alokatarot.com.br. E se você não tem vontade, mas gosta de ouvir o Aloka Tarot Podcast, apoie. Torne esse projeto possível e sustentável. Você pode fazer isso por Pix e contribuir com qualquer valor, usando o e-mail allo@alokatarot.com.br. A recompensa é o podcast continuar existindo e com qualidade e periodicidade, comunicando aquilo que inspira o bem viver. Na taromancia, encaramos o pajem de espadas quase sempre de forma negativa. Por comunicar uma inabilidade na comunicação, aparecerá não raramente como alguém que fala pelos cotovelos, leva e traz, e que diz sem saber com certeza. Quando falamos do naipe de espadas, estamos falando do elemento ar e do que sonda o nosso intelecto, pensamentos e todo tipo de processo mental. Numa prática menos adivinhatória e mais orientadora, como a que eu aplico nas minhas consultas, o pajem de espadas comunica ideias prematuras, reatividade e uma resistência juvenil a tudo que vem de fora. Quando ensino sobre os arcanos menores, e tem curso sobre eles lá no site, eu dou uma sequência aos naipes, que é a seguinte: espadas, copas, paus e ouros. Espadas vem em primeiro lugar porque acredito que tudo começa no pensamento. Primeiro, temos uma ideia. Depois, nos identificamos ou não com ela. E se sim, passamos a ter libido para colocar essa ideia em prática na materialidade.
Se tratando do pajem de espadas, esse processo é atrapalhado, mal pensado e, consequentemente, mal digerido pelas emoções, pela libido e pela ação. O pajem de espadas pode ser desastroso. Mas quero falar sobre o que esse arcano, através dessa faceta, tem a nos ensinar na prática. Temos batido na tecla da quantidade de informações que hoje em dia bombardeiam a gente, dentro e fora das redes. Mas não somos apenas impactados, nós também alimentamos e fazemos parte desse bombardeio. Junto da enxurrada de estímulos e informações, vem também aquele imperativo do autocuidado, do autoamor, da hipervalorização do eu. Abre aspas. A vivência contemporânea da temporalidade é dominada por um subproduto das ideologias da produtividade, as quais rezam que cada momento da vida deve ser aproveitado ao máximo. O mandato "aproveite bem a sua vida", que poderia produzir alguns efeitos subjetivos interessantes e criativos, torna-se estéril porque a ideia de aproveitamento alia-se à lógica da produção, da acumulação e do consumo. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro O Tempo e o Cão, da psicanalista Maria Rita Kell. Em outro trecho, ela ainda diz o seguinte, abre aspas, a expressão corriqueira, preciso disso para ontem, expressa bem tal desvalorização da duração presente, a única na qual o corpo existe, respira e age. Fecha aspas. Somos estimulados a viver intensamente e tão depressa para que não percamos nada, tanto que abrimos mão daquilo que verdadeiramente temos, o corpo que existe, respira e age no presente. O mais curioso é a facilidade que a gente tem em acatar essas demandas e automaticamente dizer sim para elas. Muitas delas não passam pelo processo mental, sentimental e libidinal que são essenciais para que possamos reagir de forma saudável na materialidade. Espadas, copas, paus e ouros. Vamos mantendo e abrindo novas e inúmeras abas, não só no navegador, mas também aqui dentro da gente. O que de tão importante pode ter acontecido nos 5 minutos que fiquei longe do celular? Por estarmos hiperconectados, a sensação é de que tem muito mais coisa acontecendo. E tem, mas também contribui com essa sensação o fato de que agora as informações chegam a nós instantaneamente, de qualquer parte do planeta ou do espaço. Mas eu tenho certeza que o que for importante ou urgente para você e para mim chegará de alguma forma. Mas a que temos dado importância? A quem temos dado importância? O que é importante? Tudo ao mesmo tempo, agora, sem possibilidade de adiar nada, e assim, sem perceber, passamos a adiar o presente. E essa agitação nos enche de euforia. Ao pular de uma atividade para outra, de um vídeo para outro, de um app para outro, de um evento para outro, condicionamos o cérebro a esse ritmo viciante. Consequentemente, o impedimos de cumprir com as suas funções. Mais um trecho da Maria Rita Kell, abre aspas, a invasão do real sobre o psiquismo que não dispõe de recursos de linguagem para simbolizá-lo é chamada pela psicanálise de trauma. Ao destruir as redes de representação psíquica que acolhem novos eventos e lhes conferem sentido, o trauma destrói, pelo menos em parte, o valor da experiência. Fecha aspas. Esses estímulos, por acontecerem em alta frequência e velocidade, são percebidos por nós como traumas, pois não damos oportunidade para que esses eventos sejam processados internamente. A também psicanalista Colette Soler diz o seguinte a respeito. Abre aspas. A temporalidade contemporânea, frequentemente vivida como pura pressa, atropela a duração necessária que caracteriza o momento de compreender. Fecha aspas. Consumimos,
Bombardeamos o nosso cérebro e não entendemos quase nada. Não nos damos esse tempo. Nós, diferente das máquinas, precisamos descansar. Precisamos nos alimentar de muito mais do que a tela tem a oferecer. O que podemos perceber objetivamente e subjetivamente tem muito mais potencial do que podemos imaginar. O tato e os demais sentidos, por exemplo, percebem de forma intensa e às vezes surpreendente o mundo ao nosso redor. Quando eu saio da cidade e tenho a oportunidade de me expor mais à natureza, isso fica muito nítido para mim. Outros cheiros, novas texturas, diferentes horizontes. Através dessas experiências, eu lembro do quanto a vida automatizada me limita. Como seria possível descrever o que é um banho de mar? Muito do que vivemos não precisa ser dito, mas sentido. Pode ser manifestado em experiência e atos que condizem com a maneira que eu percebo o mundo e reajo a ele. E sentir e perceber o mundo inclui também sentir e perceber as coisas incoerentes e que não são boas, dentro e fora de mim. O que eu posso modificar? Onde eu posso fazer um upgrade? Buscamos a famosa consciência expandida, mas a do aqui e agora, que é a que temos, fica negligenciada. É a negligência do pajem de espadas, leviano com seus processos mentais. Quando me sinto ansioso, eu entro num processo de introspecção para investigar se essa ansiedade tem ou não um motivo, ou se eu só tô pilhado. Às vezes, eu dou de cara com o motivo, e daí eu vou lá resolver o motivo. A ansiedade é um aviso. E, óbvio, tem às vezes que eu só tô pilhado mesmo. Daí eu procuro me voltar para o presente. É uma atividade que requer esforço e uma influência pacificadora sobre si mesmo. E é algo que todo mundo pode fazer. É uma habilidade do ser humano. Eu entro ou não em estado de emergência de maneira consciente. Acelero as coisas quando preciso acelerar. Não preciso transformar a emergência em norma. Eu busco a temperança. A conversa não é mais sobre como escapar da tecnologia, das redes, da internet. Esquece isso. A partir de agora, é tentar entender como vive e convive com essas novidades. Não só as tecnológicas, mas também as políticas, as sociais, as sanitárias, as ambientais, as do meu bairro, as da minha casa. E antes de tudo, e mais importante, entender como eu quero viver daqui em diante nessa realidade. Quem sou eu daqui para frente? Como me manifesto no mundo? Como respondo a ele? E lembre-se, poder passar por esse lugar da investigação pessoal é um privilégio, ele não é e nem precisa ser prioridade em outras realidades. Fazer isso e ainda ter que lutar para sobreviver e adquirir o mínimo é desumano. Lembremos disso e usemos os nossos privilégios como instrumentos. E não é sobre não ter, não usar, não fazer, não falar. Não é sobre falar não, mas sobre falar um sim consciente. Não só verbalmente, mas através dos atos, nas respostas que eu dou a todas as demandas e estímulos que cercam minha vida particular e em comunidade. Temos dito sim diariamente a quê? A que comportamentos, hábitos, pessoas, amigos, amores e toda sorte de relacionamentos, crenças, profissões, temos dito sim? Será que eu queria ter dito sim? O mesmo vale para o não. O que temos rejeitado de forma automática e preconceituosa, igual o pajem de espadas que se arma contra tudo. E, ainda assim, mesmo um rei de espadas tem seus vacilos,
pois os nossos pensamentos e nossos processos subjetivos são verdadeiros vendavais. A prática do perceber, assimilar, processar, para depois responder, é parte da solução e junto dela vem um desconforto inevitável. Por buscarmos a satisfação o tempo todo, a gente se distanciou de outros sentimentos, passamos a chamar eles de mal, de bad vibe. Mas não são. Eles são o que são. O valor que esses sentimentos têm é coisa inventada pela gente. Sentimentos são mensagens. Quando o nosso corpo objetivo se machuca, sentimos dor. Quando o nosso corpo subjetivo se machuca, acontece o mesmo. Ele nos avisa através daquilo que muitas vezes rejeitamos, como introspecção, tristeza, luto, angústia, ansiedade, necessidade de ficar só e por aí vai. Como responderemos a essas mensagens objetivas e subjetivas? Como eu vou cuidar de mim? Lembra, temos capacidades inúmeras de perceber e sentir a vida. O desconforto e as demais sensações, as que rejeitamos e as que não rejeitamos, compõem, de forma indivisível, mas também fantástica, o que é ser humano. Se ambicionamos um mundo melhor, a tarefa de buscar o domínio da espada é nossa, e não é fácil. Nunca é fácil sair do automático. Imagina revisitar hábitos e respostas que, de tão enraizados, parecem parte da gente. Eles não são. São apenas reproduções, repetidas e passadas de mão em mão, num pacto silencioso. A prática da tomada de decisão consciente reflete principalmente numa comunicação saudável, que gera respostas consistentes e isentas de agitação e de ruído. Eu passo a escolher minhas palavras, consequentemente, minha fala ganha lógica e, da mesma maneira, eu escuto, assimilo, me torno presente, seja por WhatsApp ou numa conversa olho no olho. Se preciso, peça um tempo. Comunica que você vai pensar. Combina um prazo. Isso serve para as demandas internas e externas. Ter a comunicação instantânea ao nosso dispor é algo que contribui para grandes catástrofes. Quem namora sabe. Me observando, eu percebi que meu hábito de responder instantaneamente às mensagens que eu recebo resultava em respostas que poderiam ter sido muito melhores. Mais atenciosas, menos autoritárias, mais acolhedoras, mais práticas, mais diretas. Tardiamente, eu percebia que aquelas mensagens e maneira de se comunicar não me representavam. E isso gerou duas demandas. A primeira foi a de interromper o hábito de responder instantaneamente às mensagens, principalmente as de WhatsApp e similares. A segunda demanda, mais desconfortável, foi de buscar dentro de mim o porquê de eu não gostar das respostas que eu mesmo estava dando. E é aí que o bicho pega. Porque eu percebi que o meu automático se baseava no estilo de vida e visão de mundo com os quais eu não compactuo mais, mas que de tantas vezes repetidas ficaram. Então eu me comprometi a tornar coerente a forma que eu percebo, assimilo e respondo as mensagens e os acontecimentos ao meu redor. A coerência pede tempo. O contemporâneo demanda um esforço maior da gente. Estamos na Terra num período que é bem complicado. E já foi complicado antes, daí rolou uma adaptação, daí mudou e rolou outra adaptação. Sempre foi assim e provavelmente continuará sendo. O que mudou é que as mudanças daqui em diante acontecerão em outra velocidade, e o nosso poder de adaptação não tem dado conta. E sabemos disso porque cada vez mais as doenças da mente se manifestam em nós e ao nosso redor. É o corpo subjetivo avisando que ele está machucado. Sair do automático e da reatividade nos livra de sermos pajens, despreparados, desengonçados,
cortando o céu com nossas espadas em devaneio. Nossa mente, cheia de potencial, fica nas mãos do inexperiente valete. É tempo de treinar mais, observar mais, adquirir firmeza nas mãos para que possamos empunhar nossas espadas com destreza e propósito. O poeta, tarólogo, cineasta, ator e maravilhoso Alejandro Jodorowsky, no seu livro O Caminho do Tarô, dá vozes aos arcanos, que através dele e da sua poesia, falam em primeira pessoa. O trecho a seguir é o que seria o pajem de espadas Marselies se pudesse falar. Abre aspas. A delicadeza e a elegância são minhas características essenciais, mas elas podem rapidamente se voltar para a hipocrisia. Contrariamente aos valetes de paus e de ouros, eu não sou um primitivo. Eu conheço a nobreza, as estratégias diplomáticas e políticas, os meandros de um intelecto que se vive como sua própria finalidade. Em uma das minhas mãos eu seguro a bainha da minha espada, espada que simboliza o verbo e o intelecto. Acumulei inúmeros conhecimentos, estou preparado, mas ainda não conheço a utilidade prática da minha erudição. Minha bainha está pronta para receber de volta a minha espada. Estou disposto a não agir. Ao mesmo tempo me interrogo. A ponta da minha espada está apontada para o meu chapéu. Eu duvido. Meus pés estão abertos em duas direções opostas. Meus pensamentos ainda são contraditórios, hesito diante da dualidade dos conceitos. Não sei cortar, dar o golpe que separa o subjetivo do objetivo. Não sou cúmplice de nada. Ainda sou inapto para tomar partido e me engajar. Fecha aspas. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @loucatarô. E para começar a estudar tarô hoje ou marcar sua consulta comigo, acesse o site aloucatarô.com.br. Um beijo, tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.